Pessoal, hoje é quarta-feira, nossa aula é de português. A gente vai iniciar um conteúdo novo. Esse conteúdo, ele é um pouco mais complicado, porque a gente nunca estudou. É pontuação. Então, o que é que eu quero? Que vocês assistam o primeiro vídeo que está acima, para vocês entenderem, e depois a explicação da professora, e vamos fazer a atividade. Aí tem dizendo, pontuação. Sinais de pontuação são recursos prosódicos, que se referem às orações, os ritmos. Então, o que é prosódico? Ao ritmo da oração. Então, a gente coloca a pontuação, que é como se fosse nossa respiração, para pausar, para dar uma pausa, para organizar o texto, senão fica todo emendado, certo? Indica limites. Na escrita, substitui em parte o papel desempenhados pelo gesto da fala. Então, quando eu digo... aonde você vai, Francisco? Eu estou fazendo uma pergunta a Francisco. Então, no final dessa pergunta, eu tenho que colocar uma pontuação. Então, eu vou lá e coloco uma interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta a ele, perguntando onde ele vai. Quando eu digo, ai, que céu lindo, como o céu está lindo, eu estou me admirando. Então, eu coloco um sinal de exclamação. Mas isso no vídeo vocês já viram. Aí, hoje iremos conhecer alguns desses sinais. O primeiro sinal que a gente tá aí é o sinal que a gente mais utiliza quando escreve textos, que é o sinal da vírgula. Indica uma pequena pausa. Sou usada nas datas, endereços, nas sequências e em outras situações que poderemos conhecer nos anos. Exemplo aí, ó, Petrolina, vírgula, 2 de fevereiro de 2021. Então, eu uso a vírgula para dar uma pausa e para separar o texto. Rua Pedro Américo, vírgula, números 510, vírgula, Bela Vista. Então, eu estou separando o número da rua, do número da casa, o nome da rua, do número da casa e do bairro. Então, eu uso a vírgula para ficar organizado, para separar, para que a pessoa que leia o texto compreenda da melhor forma. Eu tenho também aí do lado a interrogação. Então, como vocês estão vendo aí, a interrogação. Tudo bem com você? Sou o ponto de interrogação e sou usado para indicar uma pergunta, como eu já expliquei anteriormente. Então, geralmente, quando eu faço uma pergunta, eu tenho que usar no final da frase o ponto de interrogação. Qual o seu nome? Quer um brigadeiro? Quando Maria vem nos visitar? Então, eu uso o ponto de interrogação. Aí, o outro ponto aí abaixo é o de exclamação. Olá, sou usados nas frases exclamativas. Indico susto. Ai, admiração. Como você está bonita. Advertência. Não jogue lixo aqui. Espanto. Que medo. Sou ponto de exclamação. E então a gente vê aí uns exemplos. Ó. Cuidado. Socorro. Que cabelo lindo. Sempre que ocorrem essas situações, eu uso o ponto de exclamação. Então, a nossa atividade, ela diz o seguinte. Ainda tem mais outro ponto aqui, que é o ponto, os dois pontos. Veja aí, a Pro está colocando uma seta. Somos usados para indicar uma enumeração, citação ou para iniciar a fala de alguém. Somos chamados de dois pontos. Por exemplo, quando eu digo, ele gritou, aí eu boto dois pontos e lá eu vou colocar a fala da pessoa que gritou, socorro! Ou quando eu quero botar para vocês, o meu contato de telefone é... Aí eu boto dois pontos e coloco o número do meu telefone. Irão ao parque. Eu estou dizendo quem vai ao parque. Dois pontos. José, João, Mariana e Beatriz. Aí a nossa atividade, ela diz o seguinte. Leia as frases abaixo e escreva o nome dos sinais de pontuação. Nessa aula, usado em cada uma delas. Então, vocês vão ler a frase... Se não li, com a ajuda de alguém, vai ver que pontos tem aí nessa frase. Então, eu já consigo ver, por exemplo, na letra A, eu tenho o ponto final, eu tenho a vírgula, eu tenho os dois pontos. Então, eu vou colocar o nome dos pontos. Assim, eu vou fazer na letra B e assim eu vou fazer na letra C, certo? E aí, na questão 2, observe a tirinha abaixo e marque um X nas alternativas corretas. Certo? Observa a tirinha, aí vocês vão responder lá na outra página, sobre a tirinha. Veja que na outra página tem perguntando o seguinte, os sinais de pontuação usados no quadrinho 1, então a gente tem 3 quadrinhos. No quadrinho 1, quais foram os sinais de pontuação?
Foi 2 pontos e exclamação que foi usado? Foi a vírgula e a exclamação? Foi a vírgula e os 2 pontos? Então, o que foi usado no quadrinho 1? Vocês vão marcar um X. Na fala do Cascão, no quadrinho 2, a sua expressão é de quê? Quando ele fala lá, Cascão, ele tá com medo? Ele tá advertindo? Ele tá admirando ou ele tá fazendo uma surpresa? Veja lá, aí você marca um X. Questão 3. Veja os sinais de pontuação e elabore uma frase. Aí eu tenho uma interrogação, aí vocês vão fazer uma frase, uma pergunta. Maria, você vai hoje à igreja? Então, é uma pergunta. E lá, vocês vão, ao outro ponto, que é a vírgula, vocês vão fazer outra frase. Por exemplo, eu, minha mãe e meu pai fomos ao mercado. Então, eu, vírgula, minha mãe e meu pai fomos ao mercado. Vocês vão fazer uma frase também. Qualquer dúvida, a Pro tá por aqui, tá certo?